Começou a gravar. Bom dia. Vamos dar início à banca de qualificação com o tema Ecopousada na Chapada dos Guimarães. O aluno Leonardo Caldas Fratari. Leonardo, você vai ter 15 minutos para fazer as suas explanações referente ao teu projeto. Depois a gente abre para a banca. Nós temos como banca externa a professora Nayara Funk e como banca interna a professora Ana Regina. Esta banca ela pode ser alterada na banca final, tá? Então, pode ser a Ana ou pode ser a Nayara na banca final sua. E eu, como seu orientador, você tem um prazo de 15 minutos e aí depois eu abro para fazer os professores fazer as devidas considerações. Fique à vontade para fazer a sua apresentação, tá? Tá. Tá me ouvindo todo mundo bem, certinho? Sim. Uhum. Sim? Tá, eu vou abrir minha apresentação e já vou compartilhar a tela. Rodrigo, você prefere que deixa a câmera aberta ou fechada? Teu som, liga teu som. Liga teu som. Liga seu microfone. Tanto faz, Ana. Fica a teu critério. Se você quiser deixar fechado agora, pode deixar, e depois, na hora de você falar, você deixa aberto. Eu vou fechar o microfone e vou manter a câmera aberta, tá? Tá bom, combinado. Sem problema nenhum. Fica à vontade, Ana. Tá. Bom, posso começar, então? Pode sim. Oi? Abriu para vocês aí? Estamos vendo. Então, deixa. Ok, abriu, tá? Tô visualizando. Tá, vou começar, então. Então, como o Rodrigo já disse, é uma ecopousada na Chapada, né, dos Guimarães. O objetivo desse projeto é construir um local para que os hóspedes possam vivenciar experiências. As pessoas que buscam esse tipo de pousada são pessoas que gostam de um contato com a natureza, procuram tranquilidade, gostam de contato com animais, pássaros, gostam de ter uma presença de uma mata nas proximidades. É um projeto de uma ecopousada, como eu já disse, né? É uma de ecologia que respeita os princípios ambientais. E eu vou utilizar técnicas de bioconstrução, que são construções de ambientes sustentáveis por meio de uso de materiais de baixo impacto ambiental e que a arquitetura se adequa ao clima local. Então, eu vou propor principalmente a utilização de taipa de pilão e de mão na construção. E esse tipo de construção também eu acredito que tem que ter um retorno com a cidade, né, para a cidade. Eu, como sou chapadense, nasci lá, eu me sinto com essa obrigação de ter um retorno com tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, e posso melhorar na cidade. Esse retorno aqui nessa pousada é uma praça, que é uma maneira dos hóspedes poderem interagir com as pessoas da cidade. Então, vai ter um local para exposições de artistas locais. É para um ponto de encontro mesmo, um ponto de compartilhar experiências. Então, a contextualização. Hoje em dia, existem variados tipos de hospedagem, que vão de resort, executivo, lazer, hostel. As ecopousadas são para pessoas que queiram vivenciar esse tipo de experiências, que, como já disse, são pessoas que têm a preocupação com esse tipo de impacto que o humano tem no nosso planeta, né? Tem surgido diversos tipos de hotéis e pousadas pelo mundo, e eu vou mostrar um exemplo aqui, que é o In-House Eco Hotel, que é na cidade Kunming, na China. Esse hotel, ele utiliza bastante o bambu em algumas vedações, um tipo de brise na sua pousada, no seu hotel, né? Como é abundante o bambu na China, ele utiliza o recurso que tem disponível no local. Outra maneira também de ter menos impacto é esse tipo de passarela que pode ser visto na figura 2, que são passarelas elevadas, diminuindo o impacto no solo, deixando a água da chuva correr de forma natural, a vegetação consegue
crescer de forma natural, animais passam por lá, então ele diminui o impacto dessa forma. Uma outra pessoa, um outro arquiteto que me inspirou muito, só relembrando, esse projeto é do Oval Partnership, lá da China, né? Agora, outra pessoa que me inspirou bastante foi o Francis Kéré. Ele é um arquiteto africano, nascido em Burkina Faso, que é uma cidade, um país que tem recursos financeiros muito escassos e materiais industrializados também bem escassos. Então, é um local que o pessoal demanda muito de construção de qualidade maior, né? E as referências dele, que ele utiliza, são utilizações de tijolo de terra compactada. Ele usa também um tipo de pedra que tem na região, que ele esculpe essa pedra, ela se torna um tijolo muito resistente. Ele utiliza também vasos de barro como forma de entrada de luz natural. Ele usa vaso de barro na laje para entrada de luz. Ele utiliza também uns tipos de madeira para fazer uns brises. Essa frase aqui é uma frase que me inspirou muito, que é: acredito que a arquitetura tem o poder de surpreender, unir e inspirar, ao mesmo tempo em que intermedia aspectos importantes, como a comunidade, a ecologia e a economia. Essas são algumas obras dele. Essa é uma clínica na cidade de Léo, Burkina Faso. Ele utilizou ali de adobe, ele utiliza também, ele faz um ritmo em algumas obras dele. Então, cria esse tipo de atração para as pessoas. Esse tipo de cobertura também, ele eleva a cobertura, então cria um tipo de bolsão entre a cobertura e a edificação, que melhora muito a eficiência térmica. Então, como não tem recurso nenhum, ele utiliza o que pode como recurso, né, de eficiência térmica. Esse tipo de janela também sobressaltada, ele cria tipo uma espécie de brise. E nessa figura 4, você pode observar que ele, além de criar esse brise, então não deixando luz direta bater lá, apenas luz indireta, você cria vários tipos de pontos de vista da paisagem externa. Então ele forma tipo uma moldura da paisagem externa. Eu acho muito interessante isso para quem vivencia vivenciar a construção. E, a partir disso, eu comecei a observar em Chapada, já tem alguns tipos de bioconstrução sendo utilizadas. Eu consegui acompanhar uma obra do João da Lacan, que foi feita em super adobe. E eu acho muito interessante esse tipo de construção, que é terra, né? Terra é solo, basicamente de solo ensacada, com um pouquinho de adição de cimento, cerca de 5%. E aqui ele consegue unir o super adobe, que é uma construção autoportante, não utiliza nenhum tipo de metal, então ele é autoportante, e essa laje treliçada, ela só apoia nesse tipo de construção. Então isso foi utilizado de maneira muito eficiente, os dois recursos, né, que ele tem disponível. O que eu acho também interessante é que o custo da mão de obra é maior que o convencional, mas o custo do material é menor. Então, o dinheiro é direcionado para pessoas. E essas pessoas são pessoas do local. É distribuído para pessoas. Isso muda o tipo de forma de economia, né? Agora, a técnica que eu quero utilizar é a taipa de pilão, que para mim é como eu não gosto muito de formas de cúpula, eu prefiro formas mais ortogonais. Para mim é mais interessante. E a taipa de pilão, ela consegue fazer esse tipo de construção, né? Aqui nessa imagem mostra o tipo de compactação que é feita. A cada 1 metro de altura de taipa de pilão, eu preciso de 10 centímetros de espessura de parede. Aqui mais algumas obras que ela chega a um refino muito bom de qualidade, de acabamento, né? Isso aqui é uma obra no México, né? Outra coisa também que o barro, esse tipo de taipa, ele proporciona, ele tem uma troca térmica diferente do tijolo. É uma troca mais rápida, por ser mais poroso. Então, ele absorve muito mais umidade. E também sai muito mais a umidade. Então, diminui muito o problema com mofo e fungo. Aqui tem mais algumas obras em Portugal, na China também. São obras que eu acho espetaculares pelo tipo de acabamento, pelo tipo de solução que ele consegue dar. Tá, o local, eu vou já entrar no meu projeto. Então, o local é na Chapada, como já disse.
é uma cidade que tem um potencial turístico muito grande no estado de Mato Grosso, por seus rios, cachoeiras, mirantes, trilhas na natureza. Conta com vários eventos culturais durante o ano, que são festivais de inverno, festival gastronômico, festival de jazz, festival de literatura. Então, é uma cidade que, durante o ano, tem bastante tipo de pessoas, de turistas que frequentam lá, né? Além dos seus pontos turísticos. A cidade tem uma boa infraestrutura, tem bar, bastante tipo de bares, bastante tipos de restaurantes, de lojinhas de artesanato. O acesso é de boa qualidade para a cidade, então, que são as distâncias até a pousada: 74 quilômetros do aeroporto, 75 de Campo Verde, 1.000 metros da rodoviária e 750 da Praça Central. Esse é o local que eu escolhi para a implantação da pousada. Então, na linha vermelha é o acesso de Cuiabá. Quem vem de Cuiabá chega pela rodovia Manoel Pinheiro. O amarelo é de quem vem pelo acesso de Campo Verde. E o verde, no canto direito ali, é de quem está vindo da Praça Central. O meu terreno é em roxo. Pode-se observar que ele está dentro da cidade, mas, ao mesmo tempo, ele está numa área muito preservada. Tem uma área exuberante de área verde ao fundo. Essa é uma foto do terreno. Então, o vizinho é uma residência unifamiliar do tipo sobrado. Ao fundo, pode-se observar essa mata, essa vegetação densa. Pode-se observar também um tipo de vegetação que eu vou manter, algumas, que é essa bocaiuveira, né? Palmeira bocaiúva. Então, o local é na rua Quinco Caldas, é de fácil acesso. Os ventos do norte, que são ventos que vêm da mata para cá, esses são ventos que geralmente são de chuvas, né? E os ventos do sudeste, que estão atrás da foto, são os ventos de frio, de neblina. Como eu disse, ao fundo, 100 metros após o perímetro do terreno, tem uma zeia, né? Uma zona especial de interesse ambiental. E nesse local tem 2 nascentes, que são as nascentes do rio Cochipó. Então, a pousada, ela funciona como uma espécie de bloqueio desse tipo de... Ela funciona como um bloqueio dessa zona de interesse ambiental. Ela bloqueia, ela vai... Ela é como se fosse uma zona de amortecimento. Ela vai diminuir o impacto, né? Apesar de ser uma área desmatada, já tem algum tipo de vegetação presente, né? Como ipês, sibipiruna, angico. Depois eu consegui achar também cumbaru, bocaiúva, como já disse. Tem lixeira também, tem o capim colonião e também capim braquiara. O acesso a essa rua Quinco Caldas, esse trecho, ele não é de qualidade, de qualidade razoável por falta de manutenção, né? Não existe calçamento, como pode-se observar. O terreno, ele fica do lado esquerdo, então, nessa sequência de árvores, meu terreno fica do lado esquerdo. Então, não tem nenhum tipo de calçamento, né? E do lado direito, tem uma escola particular de ensino fundamental e médio, como demonstra aqui no uso e ocupação do solo. O meu terreno é esse aqui, então, esse roxo, né? No fundo tem as eias, né? E esses 2 pontos são os pontos de nascente. Pode-se observar que a região é de predominância residencial, nos pontos amarelos. E essa rua Quinco Caldas, conforme você vai em direção à praça, você vai vendo que vai aumentando aumentando as áreas comerciais e institucionais. Esse é o plano altimétrico do meu terreno. Então, o ponto mais alto é o lado direito, a fachada do lado direito, é o ponto 0 que eu coloquei. E conforme vai indo para o fundo, ele vai diminuindo, chegando até o -4. Então, ele tem um desnível de 4 metros, do início ao fim. Ele tem uma área de aproximadamente 5.900 metros, e fica próximo dos acessos da rodovia Manoel Pinheiro. Ele fica localizado na zona central e no bairro Centro. Então, a minha proposta é preservar o local. É o mínimo de impacto no local, é manter a vegetação existente, elevar as trilhas, ter o mínimo de impacto, né, no solo, na vegetação. Como já disse,
uma proposta de uma praça na entrada, na testada frontal. Os setores serão unidos pela tipologia, mas serão separados fisicamente. Então, a pessoa vai caminhando. Esse caminhar é importante para ela ir descobrindo o adentrar do terreno, ao adentrar da pousada, ele vai descobrindo um lugar, um outro. Sempre tem uma parte que ele vai ver que ele não tinha observado isso, não tinha observado isso também. Os quartos, eu estou utilizando ventilação cruzada e efeito chaminé. Os outros blocos da recepção, da cozinha, da parte de café da manhã também, ele vai ter um telhado elevado para aumentar essa eficiência energética, de ventilação, de troca térmica, né, esse bolsão térmico que o Francis Querrel utiliza nas obras dele. Utilizar também bacia de evapotranspiração, que são as fossas verdes, né, que ele já funciona como sistema de esgoto e paisagístico. E ser um local que provoque e instigue a curiosidade dos usuários e também da população, que possa ser um modelo de construção para outras pessoas. Essa é a vegetação existente, como já disse, tem umas espécies de lixeiras, umas bocaiúvas, a parte verde é o capim colonião, essa parte mais marrom, assim, a braquiara, tem alguns ipês, cumbaru, acácia glaucia. Esse é o tipo de ventilação dos quartos, né? Esse é um corte, então esse tipo de telhado ele proporciona esse tipo de troca, né? De troca térmica, a ventilação entra e sai de maneira quase um efeito chaminé, né? Cruzado e efeito chaminé. Então aqui vamos as imagens renderizadas para mostrar explicar melhor minha ecopousada. Esses são os acessos, né? O acesso principal. Então, a recepção fica do lado direito. Você tem o estacionamento e a recepção do lado direito. É a recepção e a área administrativa. O hóspede vai ali e caminha em direção a entrar a pousada mesmo e em direção aos quartos. E temos outros acessos, que são acessos secundários. Essa é a fachada frontal da pousada. Então, do lado direito, como eu disse, é a recepção, a pessoa entra ali. E ela, ao caminhar, tem esse amarelo, são vários tipos de bambus que funcionaram como fechamento. Esse bambu, ele remete à taipa. Então, ela meio que sai de dentro da construção e entra de novo. Parece que ela mostra como foi feito, como ela crua ela dessa forma, sabe? Essa é uma perspectiva da recepção, né? Esse tipo de telhado que eu falei, que ele descola um pouco da edificação, então a troca de vento é constante. Então, eu posso utilizar uma telha de zinco, que ele funciona bem. Eu não preciso ter uma telha uma telha sanduíche, que é bem mais cara. Eu posso utilizar a telha mais barata possível, que vai funcionar muito bem como uma troca térmica. E uma telha de zinco, ela pode ser reutilizada diversas vezes. Ela pode ser utilizada aqui, se tirar, acabou a pousada, pode ser utilizada em outros locais. Então, ela é sustentável, né? Assim, ela é permanente, ela não acaba, ela não se perde. Essa é a pousada. Aqui tem uns mobiliários, alguns bancos, é onde pode a pousada é a praça, é onde pode fazer as exposições de artistas, é um local que pode as pessoas pararem para descansar, pessoas que estão na escola podem esperar nessa praça. Algumas vegetações eu consegui manter, né, como esse IP já existente. Aqui já é o acesso no interior da pousada, né? É a vista do deck e o acesso ao café da manhã. Esse deck, eu fiz algumas aberturas para manter a vegetação que já existia. No fundo, é uma bocaiúva, um pé de bocaiúva. Essa café da manhã, além de ser café, ele pode ser utilizado como churrasqueira, né? Então, é uma área de lazer também. O deck também pode ser utilizado para sentar, para leituras. Tem esse mobiliário de bancos, né? Esses são os acessos, né? Os caminhos elevados. Todos elevados do solo, eles não tocam o solo, então a vegetação mantém igual. Aqui do lado esquerdo tem as bananeiras, que elas funcionam na fossa verde, então já tem uma função já de paisagística no local. Aqui são então os acessos aos quartos, né, os dormitórios. Esse é uma vista lateral,
Aqui dá para ver como que são os quartos, como que é a disposição do quarto no terreno, ele está levemente elevado, a trilha elevada, os outros blocos elevados também do solo. Essa é uma vista lateral direita, que mais elevada. Então, do lado direito aqui é a praça. Ao fundo tem um pequeno pomar. Tem essa rampa de acesso para a pessoa, ela pode ir ao pomar, pode ficar nessa área do solo, né? E os caminhos, né? Para os dormitórios. Então, como que funciona esse dormitório? O telhado é sustentado por essas estruturas de madeira que são eucaliptos tratados. Esse eucalipto, ele não encosta no chão, ele tem uma sustentação com uma base de concreto. Então, a parte de fechamento, ele não é estrutural. O fechamento é em taipa de pilão. Ele não é estrutural, ele é só para fechar mesmo. O que segura a estrutura toda são os eucaliptos. Aqui é um layout da recepção, então, os dois acessos pela rampa e pela escada. É a recepção, tem a parte de maleiro, a parte de vestiário, DML, os depósitos. Tem um acesso secundário na parte do lado direito. Se você puder concluir no seu tempo. Eu só tenho mais dois layouts. Tudo Esse bem. layout da cozinha, né? Cozinha, lavanderia. O layout do café da manhã e da churrasqueira. E o layout dos quartos, que são todos adaptados são universais. Qualquer tipo de pessoa pode ficar hospedado nesse quarto. A pousada inteira é acessível, não tem ponto que um cadeirante ou a pessoa não pode acessar. Aqui são as referências. Obrigado. Ok. Obrigado, Leonardo. Professora Nayara, suas considerações, por gentileza? Ok, bom dia, Leonardo. Bom, primeiro eu vou te parabenizar pelo trabalho, Leonardo, e te parabenizar principalmente pela sua apresentação. Porque a maioria das coisas que eu tinha anotado aqui em relação ao seu trabalho, você me explicou na apresentação. Tá? Então, assim, você foi muito feliz na sua apresentação. E eu quero que você coloque a sua apresentação dentro do seu caderno. Tá. Porque o seu caderno não condiz com o projeto que eu vi aqui. Tá? Então, você precisa melhorar bastante o seu projeto, porque são dois projetos diferentes, o seu caderno e a sua apresentação. Tá? Precisa melhorar bastante. Mas, de qualquer forma, parabéns. Eu gostei bastante do seu trabalho, o seu texto tá fácil de ler. Tem alguma coisinha ou outra de erro de ortografia, alguma coisinha assim, vale a pena dar uma olhadinha, mas não é muita coisa, tá bem tranquila a leitura. Então, tá bem tranquilo. O que eu tinha anotado aqui, Leonardo, para você colocar no seu caderno? Detalhamento das técnicas utilizadas e um resumo do porque é importante. Isso você fez na sua apresentação, mas no caderno não tem. Então, lá onde você colocou a proposta na sua apresentação, coloca no caderno também. Proposta, usar taipa de pilão, revestimento vai ser tal, a telha vai ser tal, a estrutura vai ser tal. E aí, às vezes, fazer um detalhezinho de como é que é um detalhe construtivo dessa taipa de pilão. Porque, por exemplo, eu, Nayara, não tenho noção de como é que faz uma taipa de pilão. Uhum. Você já estudou sobre isso. Então, coloca lá no seu caderno um detalhezinho construtivo, um textinho explicando, olha, faz assim, assim, assado, coloca assim, que daí vai enriquecer. Por quê? Porque o seu projeto, ele não tem complexidade. Ele é um projeto simples, concorda? Onde é que está a complexidade do seu projeto? Nas técnicas construtivas. Uhum. Se você não coloca elas, o seu caderno fica murcho. Entendi. Agora, se você faz igual você fez aqui na sua apresentação, que você vai explicando, aí faz sentido a sua proposta. Tá? Então, eu tenho cisterna e reaproveitamento de água de chuva. Como é que isso vai funcionar? Qual que é a proposta? Por onde que vai vir essa água que eu vou aproveitar? Vai ser armazenada onde? Onde é que eu vou aproveitar essa água? Para banheiro, para lavar roupa? Né? Então, assim, precisa melhorar essa questão das técnicas que você utilizou. Porque para você tá muito claro, mas para a gente que lê o seu caderno não fica. Tá? E eu acho que você fazendo isso vai enriquecer demais o seu projeto. Tá? A outra coisa que eu vi aqui, que na lavanderia precisaria de uma área de secagem. Eu não sei se você não previsionou isso ou se eu não consegui ver na sua planta. Então dá uma olhadinha depois que eu não consegui enxergar isso, tá? Na lavanderia.
por ser um espaço de pousada, vai ter lençol, vai ter roupa grande. Lógico que normalmente você usa aquelas máquinas de lava e seca, mas às vezes por uma coisa ou outra você vai precisar desse espaço de secagem. Que eu coloquei aqui. Você fala que todos os seus quartos são acessíveis. Toma cuidado que entre as camas o PCD não tem acesso. Tá? Então o PCD tem acesso a todo o quarto. A hora que é para entrar na cama, eu preciso de um espaço para ele conseguir colocar a cadeira, para ele conseguir fazer a área de transferência. E no seu layout não tem isso. Tá? Então toma cuidado, porque ele tem acesso a tudo, menos a cama. Tá? Dá uma olhadinha nisso. Dá uma olhadinha, eu não sei se você já arrumou isso, porque eu vi que você evoluiu bastante da sua apresentação para o seu caderno. Eu tinha colocado aqui que faltava perspectiva, que eu já vi que você colocou aqui, né? Aproveitar isso. E tem um corte seu que ele está meio perspectivado. Eu não sei agora qual que é. Dá uma olhadinha nos cortes depois, que tem um que parece que a cobertura ficou meio perspectivada, e o corte tem que ser sempre em 2D. Eu não sei se você tirou ele de algum programa, tipo Revit, alguma coisa assim. E às vezes ele tá meio perspectivado. Então toma cuidado com isso. Tá? No mais, Léo, as minhas considerações para você eram essas. Assim, eu achei que ficou bem resolvido o seu projeto. Eu ia pegar bastante no pé em relação às técnicas construtivas, mas como você explicou aqui, eu vejo que você tem domínio. Então você só precisa passar esse domínio para o seu caderno para que fique um projeto completo. Ok? No mais, é isso, Rodrigo. Ok, Nayara, obrigado pelas considerações. Professora Ana Cristina, Regina, desculpa. Fique à vontade. Bom, obrigada, Rodrigo. Bom, primeiro, Léo, parabenizar, né? Eu acho que você chegou a uma proposta de um projeto bastante, assim, interessante, viável, tem tudo a ver com a Chapada, a solução formal e o projeto de referência que você, de certa forma, assim, se apropriou bastante dele, né? Tá muito legal a proposta, assim, a tua ideia criativa para a proposta tá muito bacana, tá um bom projeto mesmo, tá? Então, parabenizar você e o seu orientador, porque eu acho que você tem um resultado até essa etapa que é um resultado bom, é um resultado de qualidade, é um resultado, assim, bacana mesmo. Eu gostaria de apontar algumas coisas que eu acho que podem ser aprimoradas, tá? Aí você discute com o Rodrigo, vê se você acha que vale a pena ou não, mas são, assim, alguns detalhezinhos que passaram pela minha observação e que eu acho que, às vezes, lá na frente, na defesa, pode dar algum bugzinho, então é melhor você ter esse tempo para você fazer esses pequenos ajustes. São pequenos ajustes mesmos, tá bom? Bom, então, assim, na introdução, eu acho que seria legal você enunciar os objetivos. É praticamente assim, hoje a gente tem um modelo de caderno que ele fala assim, ó, na introdução tem que ser falado isso. Então, assim, quando eu procurei os seus objetivos, eu até vi e entendi os seus objetivos pelos textos de conceituação e contextualização, só que ele tem que estar, assim, evidenciado mesmo, enunciado claramente, explicitamente dentro da introdução, tá? Então, é um ajustezinho mesmo, é um remanejamento. Aí, assim, acho que na sua contextualização, você podia falar um pouco mais do lugar, né? Eu acho, assim, que você falou pouco dessa pegada de Chapada, de talvez trazer um pouquinho disso, da importância desse lugar e a pertinência de você estar adotando uma proposta, né, com uma tecnologia construtiva tão especial. Então, eu acho que você daria, assim, uma valorizada na realidade na sua proposta. É como se você estivesse dando um uau, entendeu? Naquilo que já está colocado. Senti, assim, os seus slides iniciais muito sequinho, muito sequinho, dá uma, sabe, introduz uma imagem, uma coisa que quebra um pouquinho essa formalidade do slide, ele tá, assim, com uma aparência, os iniciais, quando você entra no projeto, não, mas os iniciais, eu acho que você pode explorar eles um pouquinho mais do ponto de vista estético.
Em relação ao programa de necessidades, você colocou todos os anexos dentro do corpo do trabalho, você reparou? O que você fez? Ó, você vem com ele, você tem as peças gráficas, aí terminou as peças gráficas, você vem com as referências bibliográficas, aí você vem com os apêndices e os anexos, e daí você coloca as considerações finais. Entendeu? Então, eu penso que você precisa fazer um remanejamento dessas partes na montagem do seu caderno. Você vem com as peças gráficas, você vem com as considerações finais, aí você vem com as referências bibliográficas, e daí com os anexos e os apêndices, tá? É só uma questão de montagem mesmo, eles estão assim fora da ordem, fora da sequência. Bom, aí eu quero falar um pouco sobre alguns aspectos arquitetônicos. Eu queria que você fosse na peça gráfica do bloco da recepção, na planta de layout da recepção. Eu estou abrindo aqui no outro computador, só um pouquinho. Estou abrindo, não, já está aberto. Eu estou chegando aqui, no layout da recepção. Acompanha comigo. Eu sou PCD, tá? E quero usar... Tá me ouvindo? Não, eu não estou vendo, mas estou ouvindo. Acompanha. Não, eu não abri. Você não tem a tua apresentação? Ou pega o caderno, a planta de layout da sua recepção. Uhum. Vamos supor que eu sou PCD. Eu tenho que entrar dentro do vestiário para usar o banheiro de PCD. Uhum. Isso não atende a NBR 9050. O banheiro de PCD, ainda quando ele é o único, né? Ele é o único, você separou assim, um ambiente para vestiário, aí você tem uma área de lavatórios e de armários, eu imagino que sejam nichos e espaços para o pessoal que vai deixar bolsa, funcionário, enfim, vai deixar bolsa, qualquer coisa que trouxe. E aí o banheiro de PCD tá ali dentro, você tem que passar por dentro do vestiário, você entra no vestiário para chegar ao banheiro de PCD. Então, eu acho que isso não está atendendo a NBR 9050, tá? Acho que você deve rever essa posição do banheiro, e eu acho que está fácil de resolver, você joga ele onde você colocou os armários, os boxezinhos, e aí você abre direto para o corredor e não entrando por dentro do vestiário. Entendi. Certo? Acho que isso você realmente precisa ver, porque, assim, é um ponto que as pessoas têm observado e têm, assim, cobrado dentro das bancas de defesa. Então, isso em relação ao bloco de recepção e os banheiros de PCDs, né? Em relação à churrasqueira, eu não vi que tratativa você deu para a fumaça da churrasqueira. Porque, assim, quando você vê a planta de cobertura, né, do ambiente que você chama de café da manhã, eu não consegui identificar como que você tratou a questão, chaminé da churrasqueira. Tá aqui. Tá, vi. Tudo certo, tá? Tá tudo certo. Aí eu quero falar um pouquinho dos cortes. Eu achei que no bloco da recepção, você usou a cobertura, criando realmente aquela camada de livre ventilação entre o telhado e a laje, ou o forro, tá? Então, você realmente tem uma área de livre circulação. Mas eu não vejo isso no quarto. No quarto, no teu corte, tá lá. Você não tem laje, você não tem forro, você tem só a telha, que você me diz que é uma telha ecológica de resíduos, e você tem janela fixa no quarto de dormir.
No teu corte você diz isso, ó, eu não tenho forro. Então, o meu pé direito é livre e eu vejo do interior do meu quarto, eu vejo a telha, porque eu não tenho linha de forro, não tenho nada. Tá? E aí eu tenho lá em cima, na parte superior, imediatamente abaixo de uma telha ondulada ecológica, eu tenho janelas fixas. Então eu não entendi como ventila, você ilumina, mas como ventila, porque daí você não está adotando o mesmo princípio de ventilação, né, sobre a laje que você usou no bloco da recepção. Então dá uma olhada nisso, porque ele está sem ventilação natural, o seu quarto. Tá? Aí, ainda nos cortes, eu acho que você podia dar uma repensada na questão assim, ó. Nos cortes, você coloca assim, no corte principalmente da recepção, tá? Tá bem evidente. Aí, deixa eu ver no corte. Nos outros também. Do bloco de café da manhã, você também tá com janela fixa, tá? Janela fixa e telhado. Então, dá uma pensada nisso. E aí, quando você vai para cozinha e lavanderia, e na recepção, sobre uma parede de taipa, que é o que você disse que vai usar, você colocou uma laje pré-moldada. Será que a taipa dá sustentação para uma laje pré-moldada? Eu acho que você podia dar uma consultada, né, com a professora Fabiane, alguma coisa assim, porque eu fiquei com dúvida. Ao mesmo tempo que você usa uma técnica construtiva, né, ecológica para as paredes, quando você vem para a laje, você adota uma técnica bem tradicional, tá? Então, acho que podia dar uma olhada nisso. E no corte também, você fala assim para mim, o meu projeto, ele está todo elevado em relação ao solo, principalmente nas suas imagens renderizadas. E no teu corte, ele está lá cravado no chão, cara. Tá tudo cravado no chão. Nos teus cortes, você mostra, assim, uma laje tradicional com a convenção de concreto armado, assentada diretamente sobre o solo, e aí você vem só com as paredes de taipa, e aí eu tenho uma laje pré-moldada como cobertura, né, antes das telhas. Não sei se eu consegui explicar. Qual que é esse aí, professor? Qual corte? É o corte da lavanderia, da cozinha e lavanderia, Tá. tá? Todos os cortes, na realidade, você colocou colados ao chão. E na tua apresentação, você fala que todos eles estão elevados, como se estivesse sob pilotis baixos, tá? Então, assim... Ele não está descolado, né, do chão. Ele está só elevado. Ele está elevado. E no teu corte, então, todos eles estão assentados sobre o solo. Então, tem uma inconsistência entre o que você apresentou na sua renderização, que eu acredito que você já amadureceu o projeto, né? Tá entendido, ficou lindo, tá muito bacana. Só que daí, assim, a tua representação gráfica não corresponde à tua proposta de solução, tá? Então, cuida com isso e reveja essa questão se a melhor solução seria realmente uma laje pré-moldada. Eu achei, assim, que ela quebrou um pouco isso, né? Eu imagino que ela tem até um peso maior, eu acho que talvez uma estrutura de perfil metálico mais leve sobre a parede, mas aí, assim, seria uma coisa para você discutir com o Rodrigo, trocar ideias com ele, e talvez, se precisar de ajuda específica sobre a estrutura, falar com a professora Fabiane, tá? Então, é isso. Quanto ao restante, o projeto tá bacana, tá bem interessante, tá?
Aí, eu queria ir para a sua bibliografia. Eu queria te perguntar, esse projeto você desenvolveu quando? Quando? É. Eu comecei ele em 2018, Aham. aí eu fiquei um semestre fazendo outras matérias, né? E aí Certo. eu fiz 2019/2, eu reprovei na primeira etapa e voltei Uhum. agora de novo, 2020. Era sobre isso que eu ia falar. Quem não entende esse contexto, fica super estranho quando vai na sua bibliografia e percebe assim, quase todos os acessos que você fez de material de internet são de 2018 ou 2019. Uhum. Então, daí fica assim uma coisa esquisita. A pessoa de fora pode não entender isso. Ele não tem como adivinhar o teu histórico. Eu comecei esse trabalho em 2018, então faz todo sentido você ter acessos de material em 2018, tá? Entendi. Lá na bibliografia. Então, você tem assim, por exemplo, quer ver, ó? Aqui, ó. Habitat, Casa Sustentável, Sesc TV, disponível em tal, YouTube, acesso em 10 de novembro de 2018. Isso ocorre em várias coisas. Então, assim, para quem vem de fora, principalmente banca externa, se bate o olho nisso, como assim? Ele começou a fazer o TFG em 2018? Então, pode causar, assim, uma certa impressão equivocada, tá? Entendi. Então, reveja isso, veja se esses sites ainda estão ativos, se não estão, dá uma corrigidinha, né? Coloca isso mais atualizado, tá bom? Tá. E aí, por último, e eu acho que faz todo sentido, agora ficou explicada para mim uma coisa, em dois pontos do texto, você chama ele de artigo. Ao presente artigo, ele não é mais um artigo, tá? Ele não está mais na formatação de artigo. Então, assim, isso pode pegar, tipo assim, a gente tem um modelo agora, que é um modelo que se assemelha ao artigo, não tem grandes novidades, mas assim, você chamar de artigo, fica uma coisa que está assim, como se estivesse em desacordo com o que está sendo pedido agora, tá? Então, seriam essas observações que eu acho que são todas, assim, de caráter de ajuste mesmo, mas parabenizar que você tem um produto nessa etapa, que é um produto de qualidade, é um produto que tem o seu valor, tanto do ponto de vista de solução formal quanto funcional, tá? É isso, Rodrigo, desculpa, eu acho que eu me estendi além do tempo. Não, que isso, Ana. Obrigado pelas considerações. Eu acho que, assim, eu acabo sempre fazendo só um fechamento, e eu acabo deixando o meu tempo também justamente para vocês fazer as explanações com um tempo um pouco maior, né? Eu vejo isso com a possibilidade de ter essa visão externa, né? Porque às vezes quando eu analisando junto com o aluno também, às vezes passa algumas coisas batidas, né? Léo, eu tenho acompanhado o seu trabalho, tem algumas coisas que nós fizemos algumas alterações. Os apontamentos da banca, ela é muito pertinente, né? Então, assim, eu corroboro com elas também. E se está com um projeto maduro, eu acho que é só uma questão de a gente lapidar isso aí, né? Tirar essas dúvidas. É algo que a Nayara falou que é bem interessante, que você deixou claro também na sua apresentação, que era justamente referente às técnicas construtivas. Eu acho que colocar isso mais dentro do projeto, né? Isso vai ser importante, até mesmo fazer alguns detalhes construtivos da execução disso na apresentação do projeto vai ser de grande valia, tá bom? Eu vou declarar a banca encerrada, aí eu vou pedir para que você saia para a gente fazer o fechamento da nota, tá bom? Beleza. Tá joia. Obrigado, Léo. Tenha um bom dia. Professor, Oi, pode? a nota sai agora já? Não, claro que não. Eu acho que sai no sábado. Eu acho que até sábado deve sair. Porque eu Nota acho na qualificação, né? Isso, a nota de qualificação. Na verdade, não sai a nota, né? Sai só qualificado ou não qualificado. Tá.
Tá bom? Mas eu acho que até sábado sai, porque eu acho que tem banca até quinta, né, Ana? É isso? Tá desligado o microfone. Ligou. Aí, ok, desculpa. Eu acho que é até quinta, sim, Rodrigo. Eu acho que tem banca até quinta, então eu acho que é sexta ou sábado. Eu acho que mais provável sábado sai esses fechamentos. Tá bom? Beleza. Tá, mas eu já posso continuar, né? Isso que eu quero já pegar. Por favor, continue. É que eu queria pegar essas anotações, você vai divulgar isso? Eu não A consegui gente vai anotar. passar isso depois. Eu acho que essa aula fica gravada também, não fica? Essa defesa não fica gravada? A aula está sendo gravada e eu vou estar disponibilizando até no YouTube também ela. Aí Legal. hoje à noite você já consegue ter acesso a isso. Ah, tá. Porque Aqui no daí YouTube. Pode falar. Daí você vai pegando e ponto por ponto, fica até mais fácil, né, Rodrigo? Uhum, exatamente. Tá. Que aqui eu não consigo acessar. Eu já tentei acessar, não entrei em nenhum vídeo. Não tem problema. Eu coloco no YouTube, você entra lá no meu canal, Rodrigo Silva de Assis, que você vai ter acesso. Então até a noite eu coloco ele. Aí você curta, compartilha, aperta no sininho para receber as notificações. Brincadeiras à parte. Mas tá jóia então, Léo. Obrigado. Beleza. Obrigado a todo mundo. Até mais. Falou. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.